Boa tarde a todos. Hoje tenho 3 agradecimentos a fazer. À Transportes e Negócios por darem oportunidade a que a comunidade logística ferroviária, e hoje eu estou cá digamos que nesse papel, faça a sua primeira mesa redonda pública. Quisemos fazer algo antes, mas no nosso país há eleições a cada ano e, portanto, não conseguimos fazer isso antes. O segundo agradecimento é aos convidados que aceitaram estar nesta mesa redonda, e felizmente só vamos ter um repetente. Os outros são convidados pela primeira vez, vêm falar da sua experiência. O professor Álvaro Costa disse que falava de factos, eu convidei pessoas que vêm-nos falar da sua experiência e que com estas dificuldades todas conseguem fazer comboios, sejam multimodais, intermodais, de automóveis, sejam do que for. Nessa perspectiva, vou começar por chamar a senhora, e não é por ser de igualdade de sexos, não é por nada, mas eu ainda sou do tempo em que nós dávamos a primazia às senhoras. Portanto, Marta Cardoso, por favor. A Marta vem em representação da Capalog. Também é o elemento mais bonito que nós vamos ter na mesa redonda. Portanto, muito obrigado, Marta. O Miguel Rebelo de Sousa, que vem em representação da CLF. Hoje não vem em representação da APEF. Daqui a bocado estão a dizer que nós acumulamos estes cargos todos por causa dos vencimentos, mas pronto. O Luís Tomás, que aceitou o desafio e vem em representação da RNM. Ele explicará quem é a RNM, porque poderá haver aqui alguém que não conhece o que é a RNM, muito menos o Luís Tomás, que eu também não conhecia. Muito gosto. E o Manuel Novaes, que vem em representação da Rodocargo. Obrigado, Manuel. Por favor. Eu, antes de começar, e porque o professor Álvaro Costa não me deu a oportunidade... Mais um gesto que és abaixo da cabeça. Obrigado. Obrigado. Era a queda da estrela, mas pronto. Eu queria dizer uma coisa que o professor Álvaro Costa não deu tempo para eu comentar, e que tinha a ver com a primeira pergunta que ele fez, provocação sobre a plataforma da Pampilhosa. Eu não sei se já tiveram a oportunidade, isto é um bocadinho fora aqui da nossa conversa, não sei se já tiveram a oportunidade para ver o Plano Ferroviário Nacional, que foi aprovado e publicado há relativamente pouco tempo, e eu tive curiosidade de ver porque existe uma rede de core de terminais, uma rede principal, uma rede secundária, uma rede auxiliar, não me recordo agora do nome, e realmente vem lá a plataforma da Pampilhosa. Mas a plataforma da Pampilhosa vem como uma estação de triagem, não vem como estação ou terminal rodoferroviário para permitir cargas e descargas. Isso não está lá escrito. E o que eu acho mais estranho é agora fazerem essa referência à plataforma na Pampilhosa, quando finalmente nós vamos ter, e o Telo está ali, se ele não se foi embora, se calhar poderá me ajudar, quando finalmente vamos ter a ligação do norte diretamente à Beira Alta, que nunca tivemos durante estes anos todos. Ou seja, aparentemente aquela estação de triagem até nem fará muita falta, porque os comboios a norte entram e saem diretos para norte, e os comboios a sul entram e saem diretos para sul, evitando manobras na Pampilhosa. Mas isso é um à parte, não é isso que nos traz aqui. Nós vamos ver como é que o Miguel nem tanto, porque o Miguel também não tem carga e também não faz carga e não procura como é que se faz a carga e como é que se escoa a carga, e se calhar vou-te deixar para o fim, se não te importas. Com todo o gosto. Primeiro vamos ouvir os nossos convidados e vamos ver como é que eles conseguem, com estas dificuldades todas, com terminais, sem terminais, beira alta, menos beira alta, via entroncamento ou via Pampilhosa ou o que seja, como é que eles ainda conseguem fazer carga por via ferroviária. A Marta eu sei que tem uma apresentação, o Luís e o Manuel não sei se têm, portanto, mas dou-vos tempo na mesma para o explicarem, e seguindo a orientação do início, vou dar a palavra à Marta, se não se importa. Marta, faz favor. Olá. Se quiser ir para além. Portanto, aqui logo é um operador logístico que já está, que faz transporte intermodal há mais ou menos 10 anos. Portanto, fomos adquirindo aqui alguma experiência no que respeita a este tipo de movimento e transporte. Aquilo que nós sentimos é que
Portanto, nós operamos mais daqui para a Espanha e de Espanha para a Polónia e sentimos que ainda há uma grande dificuldade em operar aqui em Portugal. Portanto, eu explico aqui um bocadinho daquilo que nós temos a nível de corredores ibéricos. Portanto, nós partimos do entroncamento para Constantí e de Bilbao para Constantí. O que acontece aqui em Portugal, e eu acho que esta imagem é importante, é porque é que ainda não temos estes corredores instalados. Torna-se difícil, dado que a indústria está maioritariamente no Porto e Lisboa, estar a fazer corredores intermodais para cerca de 300 km. Portanto, os clientes ainda não confiam na fiabilidade, na flexibilidade desta solução. Existe aqui sempre algum medo, porque também afeta o transit time, e como vocês sabem, um caminhão é muito mais flexível. Portanto, quando há urgências, quando há excesso de produção e a mercadoria tem que escoar, nós contactamos o operador logístico e o caminhão torna tudo muito mais flexível. Para além disso, o comboio, como vocês sabem, tem um investimento grande, portanto, e nós, para transportar uma mercadoria para o cliente, precisamos sempre de fazer o first e o last mile. Estamos já a falar aqui de um comboio, um movimento e outro movimento no final. E estas cargas de curta distância não permitem pagar todos estes meios envolvidos. E pronto, essencialmente é isto, os clientes não estão a aderir. Agora, quando falamos de transportes de longa distância, o cenário muda. Porquê? Porque nós conseguimos amortizar o investimento em muitos mais quilómetros, as rotas são maiores, não estamos dependentes da pausa do motorista de 9 horas, portanto aqui o comboio para a Polónia faz cerca de 2.000 km, sendo um caminhão a fazer, o motorista tem que parar, tem que fazer a sua pausa de 9 horas, depois faz mais 600, 700 km. Portanto, isto tudo faz com que aqui o transporte intermodal seja uma solução mais direta e mesmo havendo o tal first e o last mile, torna sustentável o negócio. Como é óbvio, existem muitas vezes alguns problemas e o operador logístico pode de repente ter que colocar 30 caminhões porque o comboio teve algum problema e é necessário dar também essa resposta. Pronto, a nível de corredores é isto que nós temos e não prevejo aqui alguma mudança em Portugal para que consigamos fazer estes corredores nestas cargas mais curtas. E porquê é que eu também digo isto? Porque nós notamos que em Espanha há os incentivos, há os eco-incentivos, e aqui torna-se mais difícil para os operadores também tornar este transporte mais sustentável para nós, operadores logísticos, e não conseguimos vender o produto, não vamos vender banha da cobra aos clientes, não é? Porque acho que também tem que haver aqui alguma credibilidade e adaptar o negócio do cliente àquilo que ele precisa. Depois, outra coisa que nós também temos vindo a desenvolver, que é, para além de termos os nossos corredores com locomotivas elétricas, nós também temos já first e last mile, tanto em Portugal, nomeadamente em Leixões, Constantí, Oosterhout, Genk e Dublin, nós já temos também caminhões elétricos para que tornemos aqui estas linhas em corredores 100% verdes. Portanto, da minha parte e da minha experiência como operador logístico, acho que foquei aqui nos pontos principais, nas nossas dificuldades. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Se calhar dou a palavra aos outros oradores. Marta, uma questão. Diga. Vocês têm ligações semanais entre Portugal, sim, entroncamento, salvo erro agora. Nós neste momento estamos com mais ou menos 3 saídas regulares do entroncamento para Constantí e para a Polónia também entre 2 a 3 saídas de Espanha para a Polónia. Mas essa carga que vai para a Polónia não vai nesses comboios de Constantí? Ou vai? Essa carga que vai para a Polónia vai nesses comboios. Também vai nesses comboios? Sim. Ok. O que acontece é que o comboio do entroncamento para Constantí vai com caixas
com caixas móveis ou contentores, e o tipo de equipamento que vai para a Polónia são nomeadamente P400, por norma. Ok. Tá, muito obrigado. Tá, obrigada. Obrigado. Alguém... Para não perdermos esta dinâmica e alguém não se esquecer de fazer alguma pergunta, se quiserem fazer alguma pergunta já à Marta, avançamos já. Se não, eu passaria ao Luís. Luís, agradeço que tentes explicar então, que vais conseguir explicar seguramente o que é a RNM. Eu sei que a RNM, eu já trabalhei com a RNM há muito tempo, quando estive noutra vida. Sei que a RNM fez um investimento em UTIs, tem um investimento em caminhões, usa comboios e faz, digamos que uma mescla de transporte intermodal, rodoviário, ferroviário, marítimo, short sea, etc. Se pudesse explicar. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite, por poder partilhar aqui um pouco aquilo que são as dores e aquilo que é a visão do cliente enquanto utilizador da ferrovia no tráfego de mercadorias. E fazendo aqui só um parêntese e para a apresentação da RNM, o grupo RNM é um grupo industrial 100% português, sediado em Vila Nova de Famalicão, inicialmente dedicado ou muito focado naquilo que é a produção e comercialização de produtos químicos. Na última década teve um crescimento através da aquisição de outras empresas, de outros setores, nomeadamente no plástico, nos plastificantes, nos sabões e ultimamente na tecnologia. Tenho um enfoque muito dedicado àquilo que é a Península Ibérica e o que é o Norte da África, e para dar sustentação a toda esta atividade e toda esta mercadoria, em 2004 dedicou-se também a ter uma empresa de transportes própria, que trabalha não só para as empresas do grupo e presta serviço às empresas do grupo, mas também a outros clientes externos. Contudo, aquilo que nos traz cá é mesmo a ferrovia e os desafios da ferrovia. E sendo cliente diário e utilizador diário do transporte de mercadorias por ferrovia há mais de 10 anos, aquilo que posso dizer, ou se tivesse que fazer um sumário do que é a ferrovia nos últimos 10 anos, eu diria que a ferrovia está estagnada ou estagnou nos últimos 10 anos. E quando digo ferrovia, digo o serviço que é prestado ou que pode ser feito através da ferrovia. E aqui incluo, ou seja, a infraestrutura, o operador e aquilo que são os terminais. Se pensarmos, ao invés do rodoviário, por exemplo, que nos últimos 10 anos teve uma evolução no que é a utilização de combustíveis mais eficientes, mais recentemente o que é a eletrificação, o que é o transporte de maiores quantidades, ou seja, poder transportar maiores quantidades, maior capacidade de carga, e por outro lado temos o desenvolvimento que existiu no setor marítimo através de aquisição de maiores navios, navios mais eficientes, de portos mais eficientes e todo um desenvolvimento também tecnológico que existiu neste sentido. Hoje qualquer pessoa com um telemóvel, com um computador, tem acesso direto e live onde está a sua mercadoria, quer seja pela parte rodoviária, quer seja pela parte marítima. No que toca à ferrovia, e tendo em conta que é, ou seja, um setor onde a infraestrutura demora tempo a ser construída, os projetos demoram tempo a serem desenvolvidos, não há nenhum desenvolvimento ou nenhuma melhoria do serviço ou da oferta de serviço que é prestada aos clientes propriamente nos últimos 10 anos. E eu com isto digo que
mercadoria que está na ferrovia, ou há uma estagnação da mercadoria que é movimentada através da ferrovia, porque essa mercadoria basicamente está associada aos mesmos setores de negócio, ou seja, está o multicliente, o cliente disperso, tem uma dificuldade imensa, ou tem muitíssima objeções a ser cliente da ferrovia. E eu não estou com isto a dizer que a culpa é do operador, ou que a culpa é do terminal, ou é da infraestrutura, é no seu global, e isto acho que ficou presente aqui anteriormente, é que enquanto não se pensar de uma forma global e estiver o serviço a ser distribuído entre aquilo que é o operador, a ferrovia e o terminal de forma separada, será sempre o cliente que terá que sujeitar e terá que encaixar a sua operação e fazer a sua operação mediante estes pergaminhos e todas estas condicionantes. Além de que, e como foi aqui anteriormente dito, muita da carga que é transportada na ferrovia são projetos e são operações que são feitos tailor-made, ou seja, são comboios completos, são situações em que, como foi dito, o cliente vai bater à porta do operador e dizer que tem X mercadoria, tem mercadoria suficiente para fazer comboios e vamos fazer comboios e aqui temos números para fazer comboios. É claro que um cliente, um multicliente, se quer entrar na ferrovia e se não tem quantidade suficiente para o fazer, dificilmente nos dias de hoje, com a oferta que existe no setor rodoviário e falando aqui na Península Ibérica, não só em Portugal, mas já na Península Ibérica, dificilmente terá ou conseguirá montar uma operação que seja eficiente em termos de números, eficiente em termos de transit times, em termos daquilo que é a sua necessidade específica de prestar o serviço ao cliente ou o serviço que pretende, irá ter outras dificuldades que não conseguirá contextualizar. E eu digo isto porque aqui há pouco falou-se em compensações e que os clientes com o fecho da linha não tiveram foram compensados, entre aspas, mas os clientes não foram compensados dos aumentos de custo de storage que tiveram, nem das perturbações que tiveram nas suas atividades. Os clientes não foram compensados disso. Os clientes tiveram que alterar ou condicionar ou esquematizar ou voltar a gerir as suas operações, montar as suas operações para continuar a ter um serviço. E apesar de ter uma opinião, não digo crítica, mas uma opinião reticente a favor ou sobre a ferrovia neste sentido, a ferrovia, ou seja, eu sou um defensor da ferrovia puro e duro, não só devido à sustentabilidade, mas àquilo que conecta aquilo que é não só o país e não só a centralização que se falou aqui. Isto porque nós estamos cada vez mais, no caso de Portugal e no caso de Espanha também, virados ao litoral, cada vez mais ao litoral. E as pessoas perguntam-se onde é que está a carga da ferrovia. A carga da ferrovia está nos transportadores rodoviários e dentro dos navios. É onde está a carga da ferrovia. E quando a ferrovia começar a ter clientes, os clientes da ferrovia serem os transportadores rodoviários e as companhias marítimas, não as companhias marítimas de terem agentes ferroviários, mas as companhias marítimas e os agentes marítimos terem parcerias com a ferrovia, aí sim a mercadoria da ferrovia vai crescer. Mas eu entendo uma coisa então do que disseste e acho que não interpretei mal, ou seja, os projetos que havia há 10 anos mantêm-se e não se consegue fazer mais nada de novo. A Capolog parece-me que o projeto também já tem 10 anos. Sim. E em Portugal continental não se consegue fazer mais. E há pouco o Lucas fazia uma referência que era, nós temos que olhar para a carga que existe no território e que também tem que ir para o centro da Europa, e era aquilo que estavas a dizer agora, Luís, a carga que anda nos transportadores rodoviários, nós não conseguimos trazê-la para a ferrovia. As pessoas que estão aqui, nós temos, os portos estão cheios de mercadoria. Mas há uma coisa que a mim me intriga, e hoje de manhã foi falado
na área dos passageiros, mas é replicável para a área das mercadorias. Todos nós sabemos e é anunciado que dentro de muito breve, pouco tempo, não vai haver motoristas para fazer tantos caminhões. Temos aqui, e já vamos passar ali ao Manuel, que é um operador rodoviário por natural, foi assim que nasceram, e de repente começaram a olhar para a ferrovia para começar a fazer migrar, julgo eu, alguma carga para a ferrovia. Agora, ainda antes de ir ao Manuel, que ele vai explicar porque é que eles fizeram isso, a questão é que às vezes em Espanha nós vamos notando alguns operadores de base rodoviária, operadores logísticos, transportadores de base rodoviária, entram no negócio da ferrovia precisamente, e penso eu, que para colmatar essa dificuldade, porque estão a perceber que ela vai acontecer, outra é para colmatar a dificuldade que a Marta tem, não é? Que tem um percurso pequeno, e eu acho que isso, a meu ver, e a minha experiência de quando eu passei pela ferrovia, isso não é bem assim, porque os projetos ferroviários são projetos, não podem ser negócios tout court, e ainda há esta semana nasceu um comboio que tem 20 km, não é? Que é entre Alcântara e Alverca, e isso é possível fazer. Obviamente tem que ser analisado, estudado, etc. Agora a questão é assim, e eu coloco esta questão que é, ok, nós temos, e já aqui foi dito, 2 operadores ferroviários em Portugal. Temos as empresas que têm dificuldade em colocar carga nos comboios. Outra questão é, temos oferta suficiente e a procura é pouca, ou temos uma procura grande para a oferta que temos? Oferta, entenda-se, oferta ferroviária. Eu continuo a dizer que a ferrovia não pode ser vista como uma segunda opção, como eu disse, como um background de não haver motoristas, não haver caminhões ou não haver alguma coisa e vamos à ferrovia. Não. A ferrovia tem que ser a primeira, eu diria que a primeira opção e a opção lógica. E quando digo a ferrovia, digo projetos intermodais têm que ser a ferramenta lógica, porque só quando conseguirmos envolver e isto os operadores já o perceberam, que só quando conseguem envolver o marítimo com o rodoviário, com o ferroviário, é que conseguem ter operações efetivamente sustentáveis, quer em termos de números, quer em termos de execução da operação. Portanto, a ferrovia, e agora eu defendendo os operadores que estão no mercado, os operadores para virem para o mercado também têm que lhes ser dadas condições para operarem e para poderem oferecer aos seus clientes serviços que visem um improvement e visem uma melhoria das suas operações. Portanto, eles têm que agregar valor à cadeia logística do cliente. Eles, operadores ferroviários. Eles, operadores ferroviários, em conjunto com os terminais, têm que chegar à beira, entre aspas, têm que fomentar junto dos seus clientes a utilização da ferrovia de um ponto de vista sustentável ambientalmente e de um ponto de vista sustentável economicamente, porque eu tenho toda a certeza que se puserem a um cliente uma operação multimodal ao invés de uma operação rodoviária, ele vai escolher sempre a operação multimodal pela questão ambiental. Agora, é necessário os intervenientes, e quando digo os intervenientes, as pessoas que fazem parte da equação, dotarem-se de meios e não só meios e de infraestruturas, dotarem-se de meios para proporem aos seus clientes melhores soluções, porque o que nós queremos, eu quando falo nos clientes, que nós queremos é desenvolver essas mesmas operações. Eu tenho vários projetos que infelizmente, ou que somos obrigados a realizá-los por via rodoviária, por falta de soluções economicamente viáveis. Falta de preço. Falta de soluções. A vossa percepção é, se o preço fosse igual, as empresas mudavam? Eu vou deixar aqui outro, a Marta já desafio. Disse sim, ela está sem microfone. Eu vou deixar aqui outro desafio. Nós temos aqui na zona norte, centro-norte, digamos assim, provavelmente o maior cluster industrial
e de movimentação de mercadoria de Portugal. Se tirarmos Sines e Alta Europa, aqui no projeto multicliente, a indústria que ainda existe em Portugal está localizada aqui no norte e no centro-norte. Estas empresas, todas elas, precisam, se tivessem soluções economicamente e operacionalmente viáveis, seriam clientes da ferrovia, ou de clientes que utilizassem, ou de operadores logísticos que utilizassem a ferrovia. Ou seja, as nossas empresas não têm volume, quase todas, né? A salvo raras exceções, para ter comboios completos, mas provavelmente precisaríamos ter operadores logísticos de base ferroviária que construíssem esses comboios e o vendessem às outras empresas. A Marta há pouco falou ali uma questão, e eu apontei aqui, eco-incentivos em Espanha. Sim. Nós em Espanha vamos tendo, o operador tem eco-incentivos que reverte depois no preço que nos faz, e isso torna o valor muito mais competitivo do que o caminhão. Mas nós cá em Portugal, segundo sabemos... Não temos. Mas deveríamos ter, porque o Estado disse que se iriam Certo. 45 milhões de euros em 5 anos para os operadores. Sim, eu acho que aqui O também... Miguel depois vai esclarecer, que eu sei que o Miguel vai esclarecer. Eu acho que há aqui outra coisa importante, que é Estou a provocar também, não é? O que nós notamos é que os clientes estão cada vez mais preocupados com a parte ambiental. Portanto, há essa procura, tanto que há clientes a investirem e a entrar numa linha de caminhão elétrico e também pagam mais. No entanto, quando vamos à parte da ferrovia, de facto é muito difícil diluir o custo em trajetos assim, não é? Estamos a falar de porta a porta, não é? Estou a falar da nossa tipologia de clientes, portanto, não é fácil que eles adiram, e percebe-se bem, mesmo aliado à preocupação que eles cada vez mais têm com a parte ambiental. Manuel, há aí uma música que diz que são os loucos de Lisboa, não é? Eu diria que vocês são os loucos da ferrovia, todos, não é só neste caso a Rodocargo, mas já ouvimos aqui a RNM e a Quilog. O que é que levou a Rodocargo a entrar então nesta loucura de olhar para a ferrovia e começar a desenvolver projetos ferroviários? Boa tarde a todos, obrigado Fernando, uma vez mais, é um prazer estar aqui. A Rodocargo é, como já foi referido, a sua gênese, um transportador rodoviário, aproveitou uma oportunidade que surgiu há cerca de 10 anos, quando a ferrovia não conseguiu continuar a transportar viaturas da Alta Europa para o Porto de Setúbal, e nós, enquanto operador rodoviário, ganhámos o contrato e começámos a executar o serviço por rodovia, porque o preço era cerca de metade da ferrovia. 10 anos atrás, só para enquadrar. E, portanto, agarrámos no negócio e fomos evoluindo o negócio, e perdoem-me o exemplo, mas enquanto a Alta Europa foi produzindo apenas um turno por dia útil, era uma operação muito pacífica e que não justificava, de algum modo, a capacidade forte que a ferrovia tem. Mas com a chegada do novo, quando deixou de produzir a Charem à Alhambra, não é? Portanto, aqueles monovolumes, e começou a produzir o T-Roc, passou de uma produção de 80, 90 mil carros por ano para 250 mil carros por ano, como produz atualmente. E, portanto, isso levou a que nós tivéssemos de montar uma operação intensiva para levar 800 carros por dia da Alta Europa para o Porto de Setúbal. Cada caminhão leva 8 unidades, só para vos dar um exemplo, 800 carros são 100 cargas. Nós conseguimos, com a ajuda de alguns intervenientes que estão aqui espalhados nesta sala, à época está cargo, por aí fora, e, portanto, conseguimos transformar uma operação rodoviária sem qualquer ajuste de preço para executar o serviço ferroviariamente, e, portanto, conseguimos montar, na altura, 4 comboios por dia, com os vagões de piso simples, que nós conseguimos. Essa é outra dificuldade, que é, muitas vezes, os meios materiais para nos darem suporte a algumas operações que queremos montar, porque encomendar um vagão porta-automóveis demora 2 ou 3 anos a estar produzido, além do custo, da amortização, dessas coisas todas. Mas conseguimos, no fundo, só para lhe responder, transformar uma operação que era puramente rodoviária numa operação
Não passou a ser 100% ferroviária. Porquê? Porque essa é uma das vantagens de ter um operador como nós por trás da operação, é que conseguimos dar a flexibilidade que muitas vezes a ferrovia não dá. A ferrovia é excelente para dar capacidade, mas é pouco flexível, como eu penso que a generalidade das pessoas tem noção. E, por exemplo, temos uma dificuldade quando o Porto de Setúbal está cheio, e agora está cheio, por exemplo, muitas vezes não conseguimos descarregar lá comboios porque não há capacidade para receber mais carros. E aí tem que entrar a rodovia como solução para dar flexibilidade a um sistema que acaba por ser um bocadinho rígido. E, portanto, é assim que a Rodocarga acaba por conseguir entrar na ferrovia, que era uma estratégia já definida há algum tempo esta parte e que continua a desenvolver atualmente. Nós mudámos recentemente o slogan da nossa empresa e passou a ser committed, porque já agora só para enquadrar, antigamente era business on the road, não é? E agora é committed to your business. Já não estamos só no road, estamos em muitas outras coisas e, portanto, o nosso foco é sempre tentar ser parte da solução e encontrar uma solução para o cliente. Portanto, o que é que precisa e então nós vamos... Desculpa interromper, porque acho que assim Sim, fica mais dinâmico também. Aquilo que eu percebo é, sempre que há uma dificuldade com ferrovia, vocês rapidamente montam uma solução rodoviária, ou seja, na vossa cabeça também já existe um modelo flexível de gestão das cargas. Sim, no fundo... Ou seja, tiveram que se adaptar a isso também. Sim, dando o exemplo da Auto Europa, nós temos que levar cerca de 80% da produção para o Porto de Setúbal. Eles produzem atualmente cerca, números redondos, 1000 carros dia. Nós 800 carros por dia têm que ir para o Porto de Setúbal. Basta haver um constrangimento com o navio, basta haver um problema com o comboio, uma avaria, e portanto nós temos a operação a funcionar em paralelo, ou seja, nós fazemos 2 comboios dia com 280 carros cada um e temos sempre um valor remanescente de volume que é feito por caminhão. Sempre que o Porto de Setúbal tem capacidade para receber. Se não tiver, temos parques externos de suporte para temporariamente colocar as viaturas até voltar a haver espaço. Mas não é uma impossibilidade, é uma alteração ao modelo, mas não é impossível, não é? Não é impossível. E eu acho que essa flexibilidade é que dá, no caso da Auto Europa, tranquilidade para não ter um modelo exclusivamente ferroviário, porque just in case, se há algum problema, nós conseguimos resolver a questão. Mas agora, para complementar, também houve um passarinho que me disse que vocês querem começar a apostar na intermodalidade e multimodalidade. Será um bocadinho diferente do que fazer carros entre a Auto Europa e Setúbal, não é? Sim, estamos a trabalhar nesse projeto. Aliás, está ali o meu colega António Soares, que é o diretor de desenvolvimento da Rodocar, que... Mas não foi ele o passarinho. Não foi ele o passarinho. Não foi. Mas que seria eventualmente a pessoa mais indicada para falar com um bocadinho mais detalhe nessa matéria. Estamos a trabalhar aí em alguns fluxos internacionais, uma coisa gira que vai vir à baila em breve. O que foi giro foi ouvir vocês dizerem que é uma coisa gira. Portanto, aquilo acaba por ter algum encanto, apesar de ter algum trabalho preparatório, mas depois as pessoas acabam por perceber que não é assim tão complicado e tão difícil como, não é? A capa logo chega à Polónia de comboio. Certo. A dificuldade, eu acho que passa por, lá está, como foi aqui referido, conseguir angariar uma base, no fundo, para pôr um determinado projeto em movimento. Eu penso que terá sido a dificuldade da Capalog para arrancar com o comboio, ter uma base sustentável que permita manter alguma regularidade. O difícil é arrancar, porque depois de arrancar os clientes sabem que funciona e acabam por aderir e acabam por pedir mais. Nós temos o exemplo dos comboios ibéricos que fazemos de automóveis, em que já temos procura, já temos clientes a pedirem para entrar e, portanto, queremos desenvolver mais isso. Na carga geral é um processo que está ongoing, está em fase de planeamento. Há aqui ainda algum secretismo, se como São Tomé, é ver para querer, não é? Exatamente, mas em breve, com certeza, vão sair notícias sobre essa matéria. Ok, obrigado, Manuel. Vou passar a palavra agora ao Miguel. Não sei se vais falar na posição do presidente de um lado e do vice-presidente do outro, mas agradeço-te que fales nas duas partes e nas duas funções que tu acumulas. Obrigado. Deixa-me já agora só aqui fazer um comentário sobre aqui as intervenções que aqui foram feitas. Acho que fica claro para todos que a ferrovia é interessante e querem todos poder utilizar a ferrovia. E isso é algo que temos todos que é esse papel que nós potenciar. Temos que potenciar. Agora, temos desafios. O preço, eu fui o primeiro aqui a dizer preço aqui ao Luís quando ele estava aqui a explicar as dificuldades que sentia e que a Marta confirmou.
O tema é, nós sabemos que a ferrovia é menos flexível e isso é o dado, que é, não. é um dado. Quer dizer, a rodovia é mais flexível, é uma vantagem competitiva que tem. Nós temos que saber viver com isso e temos que dar, mas aos clientes um serviço ou a qualidade que lhe permita a ele sentir que a ferrovia, apesar de ser menos flexível, ser a alternativa. E para isso precisamos de, primeiro de tudo, fiabilidade. Também foi uma palavra aqui mencionada. Fiabilidade é algo que nós temos sentido como tem de ser aqui um desafio ao longo dos últimos anos, muito também pelo facto de termos tido obras permanentes na rede toda, não é? Como sabemos. E quando digo fiabilidade não é só no dia-a-dia, é fiabilidade de poder dizer ao cliente quando é que vai passar a poder, por exemplo, disponibilizar um troço que neste momento não se pode usar, como, por exemplo, a linha da Beira Alta. Ou seja, um cliente que nós dizemos já há 2 anos atrás, E não se hoje preocupem. ficámos sem saber quando. Pois, exato. Isso confirma. Não é? Exatamente. O problema da fiabilidade, que é, nós queremos dizer ao cliente, ok, mas nós a partir de setembro do próximo ano vamos ter a linha da Beira Alta a funcionar e a operar full time para nos permitir a nós ter mais capacidade. O que é verdade é que nós, de ano para ano, fomos adiando, não é? E já lá vão uns anos e continuamos sem conseguir saber exatamente quando é que vai abrir a linha Beira Alta. E esta questão da fiabilidade é muito importante, porque o cliente, na dúvida, é mais fácil optar pela rodovia e, de certa maneira, temos depois que ter um esforço adicional que é recuperar o cliente para a ferrovia. Sim. E recuperar o cliente para a ferrovia não é fácil, porque depois a seguir há rotinas que são instituídas, formas de trabalhar que já são habituadas e, portanto, de certa forma, toda a cadeia logística fica, não é, rotinada por uma forma e nós estamos a dizer, venham para cá, voltem para a ferrovia e eles têm que perceber, não é, o que é que vão ganhar com isso. E isso é um desafio grande e nós o que temos visto é alguma estagnação da cota modal da ferrovia nos últimos anos, que é um bocadinho enganadora, porque nós tivemos o fim do carvão. Não é? O carvão era uma parte muito importante do transporte de mercadorias ferroviário que acabou. E o que é verdade é que nós não ressentimos uma redução de cota modal por causa disso. Nós conseguimos, não é, transformar um pouco o tipo de carga que transportamos, de maneira que hoje em dia temos sensivelmente a mesma cota modal que tínhamos no passado, mas é pouco. Estamos todos de Sim, acordo. continua a ser pouco. E acima de tudo é Continua a ser pouco pouco. face àquilo que são os objetivos que foram definidos. E, portanto, nós dizemos que queremos duplicar aquilo que é a cota modal da ferrovia. O que está no Pacto Ecológico Europeu é 50% de cota de mercados assim, em 2050. No Plano Ferroviário Nacional já ficou 40%. Bom, mas se calhar a estratégia é, quanto menos fazemos, não é? Imagina, se fazemos 0, 50% é bom. Pá, mas eu acho que não É 0 na mesma, portanto, agora. Olhando- se fazemos olhando para aquilo. Não, estou a dizer que pode ser uma estratégia, Sim. não sei. Sim, mas olhando Não para sei, aquilo não é? que é o investimento que estamos a fazer para podermos aumentar a cota modal da ferrovia, temos que perceber uma coisa. Não podemos apenas achar que estamos a investir na linha e isso chega. Pois, é verdade. Não é? Porque a carga tem um ponto de origem e um ponto de destino. E o que é verdade é que, quando falavam aqui sobre os terminais e sobre a forma de agregar carga, nós também temos que trabalhar nessa vertente. Claro, claro. E para trabalhar nessa vertente, nós também temos que preparar todo aquilo que está na origem, no destino, da mesma maneira, para poder potenciar esse transporte de carga. Senão ele não vai acontecer. Dizemos que temos uma autoestrada espetacular, mas depois a seguir, na origem, no destino, não foi feito o trabalho e, portanto, acabamos por ter as mesmas dificuldades. Tal e qual. Outra coisa é também dizer assim, ok, mas nós queremos fazer transporte para a Europa. E, bem, temos obstáculos operacionais que também falaram nisso. Um dos obstáculos que temos é que chegamos à fronteira e não conseguimos continuar com comboios com 750 metros. Portanto, chegamos à fronteira e fazemos o que com o comboio? Partimos o comboio em 2? Não faz sentido. Vai onerar o comboio mais uma vez. Portanto, nós temos que perceber, quando olhamos para aquilo que é um transporte que não é flexível, mas que tem que ser fiável e que tem que ter a capacidade de promover sinergias ao cliente, não é? Que no fundo é um bocadinho o que a Marta dizia há pouco, não é? Nós temos de conseguir dizer, ok, daqui até ao destino, E depois nós conseguimos. depende de imensas variáveis. Uma delas é a questão da interoperabilidade, e não vamos falar da bitola, porque isso é... Eu não gosto Há casos muito mais Há complicados. casos muito mais complicados, a sinalização é outro caso, é um tema que também nós ficamos com dúvidas, quando é que vai estar, o que é que vai estar, de que forma é que... Nós temos que nos adaptar a isso também, porque os operadores também vão ter que fazer investimentos. E, portanto, todos esses investimentos não são investimentos pequenos, não é mudar pneus. Claro. São investimentos que obrigam também a um grande financiamento do ecossistema como um todo e, portanto, tudo isso tem que ser pensado. E isso é que muitas vezes falha. Nós, com todo o respeito pelo Henrique Teles, e acho que a IP teve uma missão ingrata, porque teve um caderno de encargos difícil de dar resposta para entregar, mas o planeamento é algo em que temos que apostar e apostar muito. E isso faz com que nós possamos todos, operadores, terminais, operadores logísticos, clientes,
perceber o que é que podem esperar e de que forma é que E neste as caso coisas em vão melhorar. particular, 9 meses não se podem transformar em 3 anos. Em 3 anos que não se sabe quando é que são. Exatamente. Quando é que acaba. Miguel, sei que tens uma apresentação para fazer, rápida. Sim, tinha uma apresentação, era um bocadinho mais numa perspectiva daquilo que é a Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, não sei se... Não vais falar da se importas. CLF, ainda por cima. Não sei se te importa. Já falámos disto, a cota modal da ferrovia tem estagnado há alguns anos, inclusivamente tem havido aqui até alguma redução marginal das toneladas quilómetro. É importante perceber isto, porque de facto não é isto que é suposto acontecer, não é isso que é o pretendido. E atenção, os operadores também são parte interessada em transportar mais carga, não é? Portanto, às vezes podem ficar com a ideia que há aqui um conluio dos operadores. Às vezes o professor Álvaro Costa está assim no ar a minha ideia de que os operadores estão a querer impedir que haja mais carga transportada pela ferrovia. Não é verdade. Aliás, é acima de tudo, é exatamente o oposto que eles pretendem. Porquê é que não aumenta a ferrovia? Há muitas razões. Eu pus aqui pequenos pontos só para ajudar à discussão, sem querer também alongar muito. O Covid afetou claramente para todos, afetou até mais na rodovia do que na ferrovia. As obras da rede ferroviária, obviamente, que impactaram, a qualidade de serviço piorou. Há bocado falavam, estagnou a qualidade de serviço também. É verdade, a qualidade de serviço também piorou. Houve muito mais paragens do que aquilo que era previsto. A previsibilidade foi afetada. O próprio cliente fica um bocadinho cansado e desgastado por não perceber o que é que pode esperar. E, last but not least, não é? O preço. Portanto, nós precisamos de ter um bom preço, ser competitivos e uma boa qualidade de serviço. E sem isso, não vai ser possível fazer transição modal. Portanto, nós temos todos de estar alinhados com isso. E o que é que a Ferrovia 2020 vai nos permitir? Vai nos permitir mais competitividade? Sim, é verdade. Vai permitir comboios mais compridos, com 750 metros, mais capacidade, mais comboios na rede, e isso é bom. Mas também temos que desmistificar. Há coisas que ainda não estão claras do que é que vai acontecer. A sinalização é um deles. Nós não conseguimos ter comboios interoperáveis a funcionar entre Portugal e Espanha sem ter estas questões completamente definidas, não é? E os operadores têm um plano de investimento em aumentar a sua capacidade de transporte, com mais comboios, mas que pode-se resumir aos comboios ficarem apenas a operar em Espanha se estas questões não ficarem resolvidas. E isso é um bocado, eu diria assim, caricato. Depois, autoestradas ferroviárias, há pouco. A Marta falava que usavam o P400 para fazer o transporte por grande parte daquilo que é o trajeto para a Polónia. E nós percebemos hoje, do ponto de vista daquilo que é a oferta e uma qualidade de oferta que se deve ter, com um valor acrescentado para o cliente, as autoestradas ferroviárias acabam por ser um instrumento importante para podermos potenciar aquilo que é a capacidade de transporte de mercadorias. Temos que ter para isso a infraestrutura preparada. E não é também certo que isso será o caso. Não podemos ter uma infraestrutura com autoestradas ferroviárias durante um troço e depois de repente isso ser cortado, há um missing link e passado 500 km possamos outra vez a ter a possibilidade de fazer transporte de autoestradas ferroviárias. É preciso ter essa capacidade de perceber end-to-end o que é que se pode fazer e como é que se pode fazer e o que é preciso fazer para potenciar o transporte de carga. Para nós, há falta de visibilidade sobre a continuidade após fronteira com a Espanha, em vários troços, em várias questões, que é preciso trabalhar. Terminais e ramais, origem e destino, tudo isto tem que ser trabalhado. O investimento é um investimento que tem que ser transversal e, ao mesmo tempo, nós também sabemos outra coisa, que é, há uma série de investimentos que, para melhorarmos aquilo que é uma operação ferroviária, que não vão ser efetuados. Rampas, não é? E tu não me deixas enganar, conheces bem o tema. Portanto, nós não temos a capacidade de podermos potenciar aquilo que é o transporte de carga em alguns dos troços como poderíamos, porque não houve qualquer tipo de intervenção ao nível de pendentes das rampas. E, ao mesmo tempo, estações de fronteira. Nós temos que também ter capacidade de, na fronteira, onde há uma estação, nós podemos ter capacidade de operar, juntar carga, tirar carga, com comboios com 750 metros. É isso que é o objetivo. E isso também não está assegurado. Dito isto, a ferrovia, como estávamos a dizer há pouco, tem algumas características que convém ter em consideração. Capital intensivo. A gente diz assim, era bom termos mais operadores em Portugal. Claro que era. Acho que a concorrência é sempre benéfica e nós todos sabemos que há operadores que têm interesse em entrar em novos mercados. Mas é preciso perceber que é preciso ter um business case. Isto tem um investimento muito elevado, tem uma regulamentação também
que é preciso ter em consideração. Os maquinistas têm todos os anos que voltar a ser certificados para poderem operar um troço. E quem um maquinista que está certificado para um troço pode não estar certificado para operar outro troço. E, portanto, há aqui uma série de condicionantes que levam a que haja necessidade de perceber que a ferrovia tem essas limitações. E depois, a fiabilidade e previsibilidade. Fiabilidade, porque os clientes esperam fiabilidade. Previsibilidade, porque os operadores também e os clientes também precisam de perceber, quando estão a olhar para um cliente e que estão a tentar captar carga, o cliente, o que todos querem é fazer uma parceria a médio e longo prazo. Não é? E o que há pouco dizia aqui o Manel, era que quando foi, por exemplo, da Alta Europa, fizeram algum contrato por não sei quantos anos. E isso faz todo sentido. O que se pretende é contratos a médio e longo prazo. Porquê? Porque o investimento na parceria é muito maior. Para isso acontecer, temos de saber bem quais é que são os custos que temos previstos pela frente. E isto também é um tema que é preciso perceber. E depois, o operador ferroviário, neste caso, tem cada vez mais que oferecer soluções end-to-end. Como dizia há pouco a Marta, há a questão do last mile. O cliente o que quer é a mercadoria entrega num destino. Nós temos que perceber e temos que oferecer um serviço que tenha isso em consideração e que seja competitivo, tendo isso em consideração. Porque esse é que é o tema. Depois, como é que aumentamos a cota modal da ferrovia? Não é? Bem, vão-me desculpar, mas eu tipicamente digo isto várias vezes. Nós temos que ter consistência. Tem que haver uma estratégia que seja transversal. Tem que ser integrada. Tem que ter em consideração os vários pontos do setor. Tem que ser capaz de ser multimodal e tem ao mesmo tempo de ter a capacidade de promover políticas públicas que estão alinhadas com aquilo que é comunicado. Muitas vezes é muita coisa comunicada, mas depois na prática é decidido política pública que não vai ao encontro daquilo que é comunicado. O exemplo mais simples é as portagens na rodovia, não é? Eu no outro dia fui à Guarda e percebi que de facto ir à Guarda da autoestrada vale a pena. Não é caro. São 7 euros de Lisboa. E o que é verdade é que a ferrovia... E do entroncamento é zero. Do entroncamento é zero. Muito obrigado. Acho que é um bom exemplo, porque o entroncamento, pelas várias razões, o entroncamento é um bom exemplo. Só por isso. A portagem rodoviária é zero. E, portanto, é um estímulo que foi dado a todo o operador rodoviário em termos de competitividade, porque, de facto, tem menos custos de contexto. O operador ferroviário está sempre a ser confrontado com uma taxa de uso, taxa de estacionamento. Se pede um canal, porque o cliente pede um canal e depois a seguir ele não acontece, paga pelo canal que não foi utilizado, e isto onera a atividade. Porque, mal ou bem, todos os outros clientes que vão depois a seguir contratar um serviço acabam por ser onerados numa percentagem minúscula que seja daquilo que foi a oneração que o operador ferroviário teve que fazer para fazer um transporte. Se aumentou o custo, vai ser diluído por todos de certa maneira. E, portanto, é preciso ter em consideração isso. Se nós queremos aumentar a cota de mercado da operação ferroviária, não podemos aumentar a 20 e tal % a taxa de uso. E isto é importante que toda a gente tenha isso consciente. Não é? Essa consciência é importante porque, senão, nós olhamos para um anúncio como acabar com as portagens rodoviárias, que é uma medida que todos nós compreendemos e respeitamos, de uma questão de política de coesão territorial, mas o problema é quando depois não se olha para a ferrovia e diz que não se faz nada em compensação, porque, de outra forma, está-se claramente a privilegiar um modo de transporte face ao outro. Tem de olhar para isto de uma forma multimodal. E depois, as obras, esta questão pode parecer um bocado chato, mas se nós perdemos um cliente para a rodovia é muito mais complicado recuperá-lo. Os clientes que tipicamente utilizam a ferrovia é uma base de clientes que têm grande volume de carga. Exatamente pelas razões que aqui foram faladas há pouco, porque quem não tem grande volume de carga tem dificuldade em conseguir fazer um comboio. Para nós conseguirmos fazer a transição modal para a ferrovia, nós temos que ir buscar carga ao cliente que não tem esse volume de carga. E esse usa a rodovia. E usa a rodovia porque é mais barato e mais flexível. Portanto, nós temos que ter as condições para poder mostrar a esses clientes, esses potenciais clientes, que a alternativa ferroviária existe e é competitiva. E para isso, nós temos que incentivar a transição modal. Incentivar a transição modal é incentivar os clientes. Portanto, os clientes têm que ter algum incentivo para lhes permitir a eles fazer essa transição modal. E eles próprios, até pode ser por redução de emissões de CO2, que estão a contribuir para o ecossistema. Acho que é uma boa forma de podermos pôr os clientes a sentirem-se cativados para poderem olhar para isto como alternativa. Isto é um pequeno resumo. Equidade entre modos é fundamental. Custos com a energia não é despeciente.
Nós, quando tivemos em 2022 e 2023 o grande aumento de custos de eletricidade e do diesel, a ferrovia não recebeu nenhum apoio para fazer face a esse aumento de custos. E isso afetou brutalmente as contas dos operadores ferroviários. E os operadores ferroviários, nesses anos, fizeram um esforço muito grande para não subir os preços aos seus clientes, sob pena de eles migrarem para a rodovia. E isso foi com base em promessas que lhes foram feitas. Promessas de que eles seriam compensados. E essa compensação chegou mais tarde com o apoio dos 9 milhões por ano. Vai em intermodalidade. Pois, o problema é que como é que as coisas são encapsuladas. Mas o que é verdade é que os operadores ferroviários fizeram um grande esforço em 2022 e 2023 para não subir os preços na medida em que estavam a ser subidos os seus custos, de forma a não ficarem numa posição em que de repente os seus clientes todos migravam para a rodovia. E é preciso entender isso, porque pode haver aqui um equívoco de que as pessoas pensem que os operadores ferroviários passaram por aquele período sem qualquer tipo de dificuldade. E houve apoios, por exemplo, aos operadores rodoviários para fazer face aos aumentos dos custos com o diesel e também houve para a indústria com os custos com a energia. Infraestrutura é um tema muito importante para o qual é preciso terem atenção. O trabalho que a Infraestruturas Portugal está a fazer é fundamental, é muito importante, é preciso que termine. É preciso que as obras acabem e que as operações ferroviárias possam começar a operar. Isto porquê? Porque, mais uma vez, a operação logística é complexa. Nós sabemos que a ferrovia tem grandes externalidades positivas, mas sem incentivos à transição modal não se consegue fazer esta mudança de comportamentos e esta mudança de objetivos. Apenas porquê? Porque é que queremos fazer tudo isto? Porque nós temos objetivos que foram definidos. Aliás, o Estado português comprometeu-se com eles. Esses objetivos obrigam a que haja aqui um esforço enorme de aumento da cota modal. Os operadores estão interessados, como devem imaginar, em investir na ferrovia porque sentem que há um foco político e uma orientação política nesse sentido e estão prontos para investir nisso. E até porque a ferrovia tem benefícios claros para todos nós. Menos 9 vezes emissões de CO2 que a rodovia, menos 6 vezes consumo de energia, o que acaba por resumir-se em menos 8 vezes poluição do ar. Mas, para isto, temos de estar todos focados, orientados e temos que ter esta visão integrada. Porque se não tivermos esta visão integrada, temos de ter com medidas políticas e medidas casuísticas que resolvem um problema aqui, resolvem um problema ali, mas depois, no final do dia, não conseguimos atingir este objetivo. Era só isto. Tá, obrigado, Miguel. Olha, deixa aí o último slide, se faz favor. Nós já estamos no vermelho, mas eu acho que aqui a título de resumo, se puderem pôr o último slide que estava, eu acho que é interessante. Portanto, nós tínhamos 5 anos para passar de 12 para 30%, portanto, 30% de 12 dá 3, dá à volta de 4%, não é? Tínhamos que aumentar 4%, não é? Tínhamos que aumentar 30%, não, tínhamos que atingir 30% de cota modal. Sim. Portanto, temos que atingir e temos que crescer 28%. Tínhamos que mais que duplicar. Não é? 18%. 18%. Tínhamos mais que duplicar. 18%, portanto, 18% em comboios. Quantos comboios significaria agora mais? Teremos condições para isso? Os operadores até podem dizer sim, nós encontramos solução para isso. E os canais onde estão? Não temos infraestrutura suficiente. Existem canais? Vamos lá ver. A infraestrutura diz que não cabem mais comboios. Eu sei que não, mas a infraestrutura, eu estou aqui naquela fase do advogado do diabo, não é? A infraestrutura, aí há dias, ouvi alguém da infraestrutura com responsabilidades dizer não cabe mais nenhum comboio na linha do Norte. Doutor, eu ouvi. E depois eu lá fora digo-lhe quem foi. E a questão é, eu acho que também do nosso lado, nós também não podemos ter esse discurso, dizer que não cabe mais nenhum comboio. Nós temos que dizer que cabe e que é possível fazer mais comboios. Porque isso é dizer ao mercado, claro, olha, não pensem em fazer comboios porque nós não temos condições para os fazer. E se me permites, António, os operadores, e quando digo os operadores, não é apenas a Medway e a Captrain, que são os operadores que operam no mercado nacional. Já temos mais um terceiro operador, que é a Continental Rail, mas todos os operadores estão de tal maneira interessados que estão a encomendar mais comboios. Sim, material. Por favor, se estão a encomendar material circulante, se lhe dizem que não há mais canal, então se calhar não vale a pena encomendar o material circulante, não é? Não. Portanto, temos todos que perceber o que é que estamos a falar. E há pouco falaste aí noutra coisa que eu acho que é um assunto também muito importante, que é
O outro terceiro operador, que toda a gente sabe quem é, que estamos no meio, que é a Continental Rail, teve um processo de certificação, ok, de 5 anos, 5 anos. mas se tudo corresse bem seriam se calhar 2 anos 2 e meio anos ou e- 3, sim, é não é? verdade. Mas não se pode passar 3 anos para certificar um operador ferroviário. Não. Isso é impensável, já para além da questão da formação que tu falaste dos maquinistas, etc, etc. Eu aqui falo em imposições legais à ferrovia. Eu sei, mas demorar 3 anos para certificar um operador ferroviário, por muito dinheiro que eles tenham, quer dizer, não é, o dinheiro não compra a certificação, é um processo demasiadamente burocrático e não podemos perder tanto tempo com isso. E se calhar eu acrescentava só mais uma coisa. Por exemplo, os operadores ferroviários estão obrigados a ter pelo menos 75% da sua energia elétrica de fonte de renovável. Ora, a rodovia não é obrigada a essa limitação. Pois não? Portanto, é mais um tema que estamos a fazer para onerar a ferrovia, que por acaso é aquela que menos emissões de CO2 emite. Até que ponto é que faz Até sentido? isso é contraditório. Eu gostava de perceber isso. Bom, nós já passámos 5 minutos o nosso tempo. Tenho que vos passar a palavra, faz parte. Se alguém tem alguma questão para colocar, é aproveitar agora. Se não tiverem mais nada para dizer, é como se costuma dizer também, não disseram, obrigado por terem ficado calados. Deixo uma última palavra para vocês, se quiserem fazer algum comentário final. Eu Força. queria só deixar aqui, agora para terminar, um desafio aos intervenientes diretos na ferrovia, que estão cá presentes, pelo seguinte: neste momento a ferrovia tem uma oportunidade comercial, penso eu, em mãos, ótima. Porquê? Porque, por um lado, as empresas veem-se a braços em tornar sustentáveis ecologicamente as suas operações logísticas. Por outro, têm também aquilo que é, e quando se fala na falta dos motoristas, em todas essas situações, ou seja, eles têm neste momento clientes disponíveis para o produto que é o transporte ferroviário de mercadorias. Portanto, estando em Espanha, sendo feitos investimentos fortes que irão capacitar Espanha nos próximos anos de uma atividade ferroviária considerável, e eu deixo aqui o repto às pessoas intervenientes de que Portugal ou vai atrás e aproveita esta onda e muito daquilo que foi aqui dito e vamos no encalço de Espanha e fazemos aqui um cluster ibérico ferroviário, digamos assim, ou estaremos cada vez mais isolados, economicamente isolados, dado o nosso perfil de importador, de país importador, estaremos cada vez mais isolados da Europa, daquilo que é o centro da Europa, e muito dependentes daquilo que é a atividade marítima nos nossos portos. Portanto, existindo a possibilidade de uma disrupção mundial como existiu no Covid, as empresas e a economia estarão aqui muito sujeitas àquilo que é a atividade marítima e àquilo que é a chegada da sua mercadoria através dos portos. Portanto, eu acho que é primordial para a atividade económica do país que exista uma ligação de mercadorias ao centro da Europa. Não sei se através da Catalunha, como está a ser feito, como o quiserem fazer, deve existir este tipo de ligação para que existam ferramentas que não permita que o mercado esteja sobrecarregado e seja gerido, entre aspas, por um setor de atividade. Por outro lado, todos, cada vez mais, e através da explosão do negócio online e mesmo do Covid, todas as empresas ao longo dos últimos anos, quer seja grandes grupos, quer seja pequenas empresas, começaram a olhar para aquilo que são as suas operações logísticas, aquilo que é o supply chain, o chamado supply chain, e a custear estas operações e olhar diretamente para isto. Portanto, isto comercialmente, para a ferrovia, é uma mais-valia que eu acho que deve ser aproveitada e devem pôr em prática, em conjunto, os operadores, os intervenientes, devem criar condições para que as empresas em Portugal possam fazer planos de negócio, desenvolver produtos, desenvolver negócios com operações sustentadas na ferrovia e não como um backup
utilizar a Isso ferrovia isso é um em desafio backup. interessante, até porque os 3 operadores ferroviários de mercadorias que existem em Portugal, ou que têm licença para trabalhar em Portugal, já são todos ibéricos. Já olham Portanto, para o mercado como ibérico. Já não olham apenas e só para o mercado como o retângulo à beira-mar plantado, mas já olham para a Ibéria como um todo. As conexões com o centro da Europa através de Barcelona já se fazem e através de Irún. Hoje vimos aqui as obras que os espanhóis estão a fazer a nível do corredor atlântico. Portanto, quando isso estiver concluído e aberto ao tráfego, também será mais fácil. Mas o desafio fica para os 3 operadores que são ibéricos e que pensem nisto, se calhar, de uma forma mais ibérica, até porque a digitalização também lhes permite pensar de uma outra forma. Agora, a parte regulamentar da ferrovia que acompanhe essa evolução e que não se deixe ficar para trás e que permita que isso seja feito desta forma. Volto a questionar se alguém tem alguma coisa a dizer. Só queria agradecer, que é o terceiro agradecimento que falta, que é além ao Paulo, da plataforma, porque eu sou muitas vezes aqui alcunhado do pessimista de serviço e hoje agradeço ao Paulo o que o Paulo disse e já deixei de ser o único, já somos os 2. E quanto a isso, Fernando, mais uma vez obrigado pelo teu desafio, pela resiliência, pela pachorra, pela paciência, mas continuamos todos a lutar, penso eu, e a remar para o mesmo lado. E obrigado.